Olá a todos, sejam bem-vindos ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos abordar o capítulo 7, Parentesco, Filiação. Então aqui nós vamos abordar da 203 a 205A, eu vou só comentar. Então aqui fala se os pais transmitem aos filhos uma porção da alma. Então vamos entender que a alma, quem cria é Deus. Deus cria os espíritos simples e ignorantes, e através das reencarnações eles vão evoluindo. Os pais fornecem o envoltório corporal, ou seja, a parte do corpo. E vamos lembrar o seguinte, que aquele que é nosso pai, nossa mãe hoje, eles podem ter sido, inclusive, nossos inimigos em vidas passadas. Ou podem ter sido, por exemplo, nossos filhos. Então, as situações se invertem. Aqui também fala dos laços espirituais que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Esses laços espirituais, na verdade, nós fazemos parte ali de uma família espiritual, onde nós vamos conquistando ali aqueles corações em vidas passadas e vamos aprendendo a amar. Muitos até foram nossos inimigos, então reencarnando junto nós vamos aprendendo a amar. Lembrando que Deus cria leis perfeitas, então Deus sempre nos encaminha ao amor. E o lar, então, ele é um reencontro de almas, de afetos e desafetos do passado. Então, os desafetos são aquelas pessoas que nós prejudicamos lá atrás ou nos prejudicaram. Estão no mesmo lar hoje para aprender amar, né? Fazer o caminho do amor, do perdão, da resignação, etc, etc. Então, vamos aprendendo a amar e aí vamos fazendo parte daquela família. Então, muitas vezes não vai ser numa reencarnação que vamos conquistar isso. Às vezes vamos precisar amar muitas e muitas reencarnações até não ter mais pendências, né? Então, é uma sucessão de existências corpóreas, como está aqui, que estabelece entre os espíritos liames que remontam às existências anteriores. Aqui também fala que ela amplia, em vez de destruí-los, né, esse parentesco de afeições anteriores. Então, une os mesmos membros da família. Então, a reencarnação amplia os deveres da fraternidade. Ele fala aqui, pois o nosso vizinho, o nosso criado, pode encontrar-se um espírito que foi do nosso sangue. Então, aquela pessoa que às vezes ela tem como um criado ali, um funcionário, que às vezes trabalha a vida inteira, que tem um relacionamento muito bom, pode sim fazer parte dessa família espiritual. Por isso que nós temos que ter muito cuidado em não menosprezar ninguém, porque às vezes um vizinho que a gente menospreza, um funcionário ali que nós menosprezamos, pode ter sido um pai nosso, uma mãe, um filho. Isso é muito importante para a nossa reflexão. Então aqui também fala, por exemplo, de uma pessoa que é de uma outra etnia diferente. Se pode na nossa família? Pode sim. Então, às vezes uma pessoa tem muita discriminação por uma outra religião, por uma outra etnia, né? Alguns falam raças, mas vamos supor, alguém que discrimina, por exemplo, lá uma etnia diferente da dele, né? Há pessoas que discriminam muito, ou uma pessoa que nasce, por exemplo, numa condição social inferior no seguinte, porque a pessoa acha que tem dinheiro que é superior ao outro, né? Isso é um ledo engano, porque não basta, por exemplo, nós estamos aqui e tudo que nós temos aqui é empréstimo divino, então podemos reencarnar brancos, negros, amarelos, ricos, pobres. Isso para o espírito é um mero detalhe, é só uma experiência que ele passa aqui. Porque lá no plano espiritual somos todos iguais, não tem essa diferença. A única condição que eleva o espírito no plano espiritual é a sua condição moral. A sua elevação, a sua iluminação se deve aos esforços que ele faz para domar suas más inclinações. Então, reencarnando aqui,
as condições de moralidade que fazem a diferença, tanto aqui como lá. Então, o espírito, ele pode ter muitas posses, mas a sua condição moral está muito a desejar. Então, ele pode ser muito inteligente, mas usar essa inteligência para o mal. Então, aqui é o que está falando. Então, ele fala aqui, ó, é verdade, mas essa importância se baseia no orgulho, que a maioria honra nos antepassados são títulos, a classe e a fortuna. Então, ficar honrando muito o antepassado porque ele foi poderoso, foi rico, mas às vezes essa honra ela não é merecida, porque essa honra verdadeira para os espíritos é a condição de moralidade. Bom, são os esforços que ele fez para domar suas más inclinações. E aqui ele fala o seguinte, que um avô ou um sapateiro honesto, às vezes ele é muito mais evoluído do que aquele homem rico com muito poder, que aos olhos do mundo era aquele homem poderoso, um rei, um chefe de estado, mas às vezes aquele sapateiro, aquele homem humilde, aquele coletor de lixo, às vezes tem uma iluminação grandiosa, e esse outro que foi muito rico, a sua iluminação é às vezes praticamente zero. Então, aqui, desde que há filiação entre os espíritos descendentes de uma mesma família, o culto aos antepassados seria uma coisa ridícula? Aqui fala que não, né? Porque nós devemos respeito aos antepassados, inclusive a constelação familiar fala sobre isso, porque através deles nós temos aqui a nossa condição humana. Então, honrar os antepassados é muito importante, mesmo porque muitos passaram por muitas situações difíceis, de pobreza, de guerra, de miséria, de pestes, e graças a eles nós estamos aqui. Então nós devemos honrar sim essa nossa família, esses nossos ancestrais que estão na nossa família carnal. Então também eles fazem parte da nossa família espiritual, porque nós fazemos parte de uma só família, que é a família universal. Então toda honra ela é muito boa, porque nós vamos agradecer toda a contribuição que vem desses antepassados. Isso é muito importante. Então aqui a lembrança que temos deles, né, é muito importante. Então olhar para eles, não excluir ninguém, porque quando excluímos estamos julgando e só a Deus cabe julgar. Então incluir eles nessa família é muito importante. Então a constelação familiar fala muito disso. Olhar para eles e ter ali a gratidão por estarmos aqui. Isso é muito importante. Então, porque Deus é maravilhoso, Ele sempre dá novas oportunidades de crescimento e ascensão. Então, os antepassados sentem-se honrados com o tributo que honramos a ele pela moralidade, jamais pelos bens materiais, é o que está escrito aqui também. Então, muitas vezes eles sentem vergonha do que fizeram. Por exemplo, se fizeram mau uso do dinheiro, estamos honrando esse antepassado, porque ele foi um homem muito importante na política, no status, mas eles se envergonham de chegar no mundo espiritual. Essa honra muitas vezes pode até ferir o seu coração. Devemos honrar por aquilo que eles representaram, de ser nossos pais, avós, bisavós, por ter chegado aqui. Mas nunca essa honra de ter sido alguém muito importante aos olhos do mundo. Porque chegando no mundo espiritual, às vezes chegam extremamente pobres, de mãos vazias, por não ter feito a parte que lhe coube, porque a fortuna também é um grande desafio, e o poder também. Então, nós devemos sempre valorizar os bens espirituais, que a traça e a ferrugem não corroem. Muito obrigada a todos, muita paz. Se inscreva no meu canal, dá um like e aperte o sininho das notificações. Que assim seja.